Amém, bom dia, shalom, shalom. Estamos, queridos, no dia 26 da contagem do Homer. E o tema de hoje vai ser o conselho profético sobre o que dizemos. Provérbios 13, 3. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Nós vemos aqui, queridos, que Salomão nos apresenta um princípio espiritual, mas muito prático também. Ao mesmo tempo, né, prático e espiritual, que a gente já sabe, muitos falam, mas poucos praticam, né? Quando a gente fala que a palavra tem poder, palavras têm direção e também têm consequências. No mundo espiritual, palavras, elas não são neutras. Elas constroem a atmosfera, elas selam aliança ou elas vão abrir brechas também. Então, desde a criação, nós vemos que Deus falou e tudo passou a existir, né? A sua voz liberou vida, ordem e propósito. Então, da mesma forma, as nossas palavras carregam um poder criativo ou destrutivo. O que sai da nossa boca está ativando, queridos, realidades no mundo invisível. Nós estamos sempre gerando ambientes espirituais com o que nós declaramos. Então, diante disso, a primeira chave de hoje vai ser palavras são portais espirituais. No mundo espiritual, a palavra é uma chave. Ela pode abrir portas da vida, cura, alianças e libertação. Ou também pode abrir brechas para destruição, divisão e opressão. O que falamos não é apenas um som, mas é um decreto. Então, a boca ela tem poder de alinhar ou desalinhar a atmosfera. Lucas 6,45 vai falar que a boca fala do que está cheio o coração. Então, a forma como falamos também vai revelar o estado da nossa alma. Se há amargura, críticas, murmuração ou arrogância, ela vai sair pelas palavras. Mas se há cura, presença, mansidão, temor, isso também será liberado por nossas palavras. Então, o ser humano ele foi criado como um ser espiritual, né? Corpo, alma e espírito. E também temos, queridos, 5 sentidos naturais que são portas espirituais, que é a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, que funcionam como portas espirituais. Então, essas portas, nossos sentidos, são entradas e saídas de atmosfera, impressões e comandos espirituais. Mas entre esses nossos 5 sentidos, a boca tem um lugar estratégico no mundo espiritual, que, como eu disse, o que falamos são decretos. Provérbios 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, olha isso. O que bem a utiliza, quando nós utilizamos bem a nossa boca, nossas palavras, porque nós comemos do nosso fruto. Então, nós vivemos do fruto da nossa boca. Aquilo que você planta com a sua língua, você vai colher no ambiente, nos relacionamentos e no seu destino. Então, aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja dentro da sua casa, seja na igreja, aonde você estiver, o que você está plantando com as suas palavras é o que você vai estar colhendo. Então, as palavras de honra, elas geram o quê? Geram favor. Palavras de murmuração, elas vão gerar fechamento de portas. Palavras proféticas liberam portas e ativam o céu. E diante desse contexto, fica uma pergunta para cada um de nós. Se você tiver que se alimentar das suas próprias palavras, elas seriam fonte de vida para a sua alma ou veneno? Né? Isso é sério e a gente tem que pensar. Salmo 141, 3, o Senhor fala assim: põe, ó Senhor, uma guarda em minha boca, vigia as portas dos meus lábios. A palavra guardar aqui, ela vai trazer uma ideia de vigiar, de proteger, de manter sob disciplina. E isso vai revelar que o domínio sobre a fala é uma chave de preservação. Guardar a boca, queridos, não é só prudência, mas é uma proteção espiritual. Em tempos de batalha, quem guarda a boca, guarda o espírito. Porque a boca é uma porta de governo espiritual. Né? Quando ela é aberta em direção, sem direção, quando a nossa boca é aberta sem direção, ela libera palavras sem unção, gera contendas desnecessárias, desfaz alianças proféticas e entramos em guerra que Deus não nos mandou entrar, não nos mandou lutar.
Então, nós precisamos ficar muito atentos sobre isso. A segunda chave, palavras em excesso ou sintomas de uma alma sem governo. Então, Provérbios 10, 19, fala, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, o excesso de fala pode ser sintoma de uma alma inquieta, uma mente sem filtro ou um espírito que não tem governo. Então, quando a mente está acelerada, queridos, ansiosa e fora do lugar de descanso, a nossa boca vai se tornar um eco de carne. Você só vai falar o que está na sua carne. Um canal de inquietação. Uma alma inquieta, ela não tem como dar bons conselhos. E uma fonte de ruído sem edificação. Então, palavras que não passam, queridos, pela cruz, elas produzem mais confusão do que vida. A alma inquieta, ela tenta controlar com palavras aquilo que deveria entregar à oração. Então, quando a sua alma estiver inquieta, não sai para dar conselho a ninguém, não, vai orar, porque você precisa primeiro ser aconselhado por Deus. Então, o excesso de fala revela um coração que ainda não aprendeu a descansar no Pai. Isaías 30:15 diz ao soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Quando o Espírito está em governo, a língua se torna instrumento de edificação, profecia pura, silêncio, estratégia. Mas quando a alma domina a língua, a profecia parte da dor, revela feridas e abre brechas espirituais. Provérbios 29:11 fala que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, queridos, o espírito de conselho está alinhando, né, a boca do povo de Deus. A boca dos que governam no espírito não será mais um lugar de murmúrio ou ansiedade, mas um altar de palavras purificadas. E a terceira e a última chave vai falar que a minha fala esteja alinhada com o meu caminhar. Isso é importantíssimo. 1 João 2,6 vai dizer, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, o Espírito está levantando, o Espírito de conselho, o Espírito do Senhor está levantando o quê? Uma geração cujas palavras não serão apenas discurso, mas extensão de uma vida no altar. Muitos, queridos, falam bem, mas não vivem o que dizem. Então, o Senhor está procurando alinhamento entre a confissão e a conduta. O nosso caminhar tem que testificar a verdade das nossas palavras. A nossa fala pode impressionar, mas o nosso caminhar revela o nosso coração. Yeshua é o verbo que se fez carne. Ele falou e viveu o que falou. E o nosso padrão não é apenas ter um bom discurso, mas uma vida coerente com o reino. Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A gente pode achar que engana as pessoas, mas na verdade a gente está enganando a nós mesmos quando o nosso discurso não anda alinhado com a nossa vida. Então o espírito de conselho ele está alinhando a nossa boca com o nosso caminhar. O tempo de falar sem viver acabou, queridos, acabou. A unção agora ela repousará sobre aqueles que vivem o que proclamam. Palavras alinhadas ao caminhar geram atmosfera de transformação. São como flechas certeiras que rompem resistência e geram frutos duradouros. Palavras são como vento. Frutos são testemunho. Então, o que nós dizemos tem que ser reflexo da presença que carregamos. Não adianta só palavras, tem que ter frutos. O Senhor vai perguntar, cadê os frutos? Só falar, esse tempo já acabou. Temos que apresentar os nossos frutos. Mateus 7,16 vai dizer, pelos frutos os conhecereis. Então, falar não é suficiente. Muitos dizem coisas certas, mas o reino não se move apenas por discurso. Ele se manifesta por vidas rendidas e frutos visíveis. Então, a unção verdadeira não está apenas no que nós pregamos, mas no que nós carregamos na nossa vida em secreto, porque é a sua vida em secreto é que vai gerar frutos no público. Né? Quem carrega a presença, carrega frutos, querido. Palavras podem ser ensaiadas, né? Mas o fruto só nasce no lugar de quebrantamento.
Então, a presença, ela gera o quê? Ela gera peso. A verdadeira autoridade não está no volume da voz ou como a gente fala, mas no peso da glória que carregamos. Coríntios 4:20 vai dizer: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, quando nós carregamos a presença, as nossas palavras não convencem, mas elas transformam. E é isso que o Senhor está nos chamando, para que as nossas palavras venham transformar ambientes. Amém, queridos? Até amanhã. Shalom, shalom. Tenham um bom dia.